Só um minutinho. Eu acho que começou. Não, tá aqui rodando um negocinho. Não, tá gravando. Tá gravando? Tá. Ah, ele é assim mesmo. Então tá joia. Bom, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia, na segunda noite de seminário, né? O nosso seminário do curso de licenciatura em computação, que nesse ano traz assim um tema transformação digital na educação e o licenciando ou licenciado em computação. O nosso seminário ele tem como foco a formação inicial para os nossos licenciandos e a formação continuada para os nossos ex-alunos e para os alunos de outros cursos de graduação da universidade, alunos de outras instituições, colegas professores da rede estadual e municipal e da rede particular de educação, e com meus colegas e colegas de departamento e outros departamentos da UFJF. Sejam todos muito bem-vindos, então, a essa noite, certo? Antes de iniciarmos a palestra e passar a palavra ao nosso convidado de hoje, tem alguns recados que eu gostaria de passar para vocês, principalmente aos participantes que fizeram inscrições, tá? E aí, se eu esquecer alguma coisa, estamos com a Mariana aqui e a Josi também está hoje presente. Ontem ela estava mais no final, hoje no início. E vocês, por favor, então, se eu esquecer alguma coisa, me lembrem e podem falar. A Mariana vai disponibilizar uma lista de presença no chat, aí mais no final da palestra, o professor Pedro. Então, todos os inscritos devem assinar, devem preencher esse formulário para que a gente possa depois contabilizar a presença para o certificado. As inscrições que vocês fizeram para as palestras de ontem e hoje, também, caso queiram continuar assistindo as palestras como inscritos para a certificação, deverão acessar o Integra e fazer a inscrição para as demais palestras, caso ainda não o fizeram, certo? Todos os dias, a Josi de manhã pega lá a lista dos inscritos, encaminha um convite, um lembrete, com o link da sala. Então, toda manhã aí vocês vão receber com o nome da palestra, o palestrante, o link, e lembrando para os inscritos que à noite a gente vai ter mais uma sessão de fala, mais palestras, certo? O certificado ele vai ser disponibilizado no próprio sistema, no Integra, assim que finalizar o evento. E quando o certificado estiver pronto, também nós vamos encaminhar um e-mail informando, só acessar o Integra e aí pegar o certificado lá. Para os nossos alunos da licenciatura em computação, nós vamos ter uma atividade pós-seminário. Essa atividade vai ser online, vai ser coordenada pela Mariana, que está aqui, né, participando, a Josi, e aí também terá uma certificação. E essa certificação, tanto dessas atividades pós-seminário e do seminário, vão servir, então, para cômputo das horas complementares. Então, isso é muito importante para os nossos alunos da graduação, para concluírem a graduação, certo? Então, esses são os comunicados. Josi, temos mais algum? Não? Ok, então. Certo, muito obrigada, Josi. Bem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos hoje, ainda já no início da nossa noite de conversa. Agradecer especialmente a Josiana, a Mariana e a Hortência, que auxiliaram, que foram, na verdade, à frente desse seminário, da organização. A Priscila, que está aqui, do SEAD, né? Fez toda a parte do marketing, que nos ajudou muito em relação a isso. Ao pessoal do NRC, né, Josi, a Tati, que trabalhou com a parte do Integra, e toda a equipe, então, do DCC, que nos auxiliou, então, na realização desse seminário. Então, o meu agradecimento. Agradeço a presença da vice-coordenadora do curso, professora Regina, aos meus colegas professores, eu vi aí o Mário, não vi se mais algum professor do departamento, então, agradeço a presença de todos, em nome deles, os demais. E hoje à noite nós vamos receber o mais novo professor do Departamento de Ciência da Computação. Eu acho que novo em tempo, que ele deve fazer o quê? Não sei se ele tem um mês de casa, né? A gente já está colocando ele aí no meio das atividades, e também novo de idade. Então, é o nosso novato, né? É o professor Pedro Henrique Dias Vale.
Hoje ele vai falar sobre gamificação na educação, benefícios e aplicações. Então, Pedro, a gente deseja para você boas-vindas, que você se sinta em casa. A licenciatura em computação vai ser a sua casa também. Você vai trabalhar com os nossos alunos com essa modalidade que é educação à distância, né? E uma responsabilidade muito grande, né? Na vaga da professora Fernanda, você já está vendo o peso, tá? Vou só ler o seu currículo e aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa depois na sua fala, fique à vontade, ok? Então, o professor Pedro é professor do nosso Departamento de Ciência da Computação, do Instituto de Ciências Exatas aqui da UFJF. É doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação e Matemática Computacional na Universidade de São Paulo, na USP, especialista em Gestão de Projetos pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, e licenciado em Informática pela Universidade Leonardo da Vinci. Foi analista de software da empresa Monitora Soluções Tecnológicas em São Carlos, São Paulo, e participou de 2012 a 2014 do Grupo JET, Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Jogos Educacionais Digitais. Possui interesse nas áreas de engenharia de software e informática na educação, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura de software, interoperabilidade, ensino de computação, gamificação e jogos educacionais. Então, todos os temas que têm interesse aí e fazem interface com o nosso curso. Professor Pedro, seja bem-vindo e a palavra é sua agora. Muito obrigado aí. Fico muito feliz em estar aqui participando com vocês. Vou compartilhar aqui minha tela e eu só estou com uma tela, então se tiver qualquer problema, vocês podem me chamar pelo microfone, tá? Dúvidas, algo nesse sentido. Ok, Pedro. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o tema da palestra de hoje, né, é gamificação na educação. Vou falar um pouquinho sobre os benefícios e as aplicações. Então, falando rapidamente aqui, né, quem eu sou. Então, eu sou formado desde 2014 em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás. Lá eu comecei, então, a trabalhar com o tópico dentro de Informática na Educação, quando eu trabalhava com avaliação de jogos educacionais. Então, lá a gente tem heurísticas para avaliação de jogos, né, colocando sempre o professor das disciplinas, né, do conteúdo que seria trabalhado dentro do processo de avaliação. Também tem MBA em Gestão de Projetos pela Exalc da USP em 2020, onde lá, no final de curso, né, eu trabalhei como que a gente olhava gamificação para apoiar a gestão de conhecimento em projetos, né, em projetos em nível de software. Então, foi um estudo, né, que a gente verificou ali quais seriam os elementos de gamificação que poderiam impactar ali, né, nessa gestão do... No mestrado, né, que eu finalizei em 2016, aqui não dá para ver muito bem aqui, mas foi 2016, eu comecei a trabalhar com a temática de jogos também, e junto com gamificação, né? Então tem uns trabalhos da Pars que foram desenvolvidos durante o mestrado. Começo a trabalhar sobre gamificação, mas o foco do mestrado foi utilizar jogos, né, para apoiar o ensino de teste de software em conjunto com o ensino de programação. Mais focado em teste, né, mas sempre trazendo os conceitos de programação aqui, para que o aluno ele exercesse ali o conceito, né, e o conhecimento dos dois tópicos. No doutorado, eu foquei bastante na parte de engenharia de software, né, onde a minha linha de pesquisa era arquitetura de software, onde eu trabalhava com interoperabilidade, que é um atributo de qualidade, onde nós investigávamos padrões de interoperabilidade, então troca de informações, né, seja informações em nível de protocolo, seja informações em nível semântico, né, de entendimento, ou nível organizacional, que é a estrutura ali dos sistemas que precisavam ali trocar informações. Então, basicamente, esse é o meu nível de formação. E para a palestra de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre o conceito de jogos digitais, para a gente entender, então, o que seria gamificação e como que a gente pode aplicar, então, esses conceitos de gamificação na educação, verificando algumas aplicações, os benefícios que vamos ter quando nós utilizamos a gamificação no ensino. Vou mostrar para vocês alguns desafios ainda da área, né? E alguns efeitos que nós temos com a aplicação ali da gamificação na educação. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer aqui para vocês, o que seria digitais, né? Quando geralmente eu faço essa pergunta, né, em sala de aula ou em alguma roda de conversa, né, muitas pessoas vão falar assim, um jogo digital é o Super Mario, Pokémon Go, um LOL, algo desse nível, né? Então, a gente entender mais teoricamente o que seria jogos digitais,
A gente pode pegar a definição aqui da Kate e do Eric, né, que eles têm esse livro aqui, que é A Regra do Jogo, é um livro muito bom, onde ele diz, então, eles dizem que um jogo é basicamente um sistema que vai enganar em conflito virtual. Então, basicamente, a gente vai tirar, então, o jogador de uma zona de conforto, né? Ele vai ter toda uma narrativa, todo um cenário onde ele vai estar imerso, né? E nesse cenário que ele estará imerso, ele vai começar a trabalhar conflitos, desafios, né? Onde cada um desses conflitos, desses desafios, vão estar sendo regidos por regras. Ou seja, para eu resolver uma determinada ação dentro do meu ambiente, né? Eu vou ter que seguir algumas regras para que, de acordo com isso, né, eu consiga ver resultados, né, que já são conhecidos e justificáveis. O que seria esse conhecido e justificável? Eu sei que, por exemplo, quando eu ganhar um determinado desafio dentro do meu jogo, eu vou receber alguma recompensa, né? Eu vou subir o nível, vou ganhar um ponto, vou ganhar uma vida, né? Então, eu sei que cada vez que eu lançar algum desafio dentro do meu ambiente, eu recebo algum resultado conhecido, né? E esse resultado conhecido, ele pode ser visto também como uma forma de feedback. Então, pode ser um som, por exemplo, param, então deu tudo certo, ou pam, deu tudo errado, né? Então, depende muito ali das regras, mas nós sabemos que cada desafio, cada conflito que a gente tem, basicamente a gente vai ter um resultado conhecido e justificável para aquela ação. Uma outra definição, que é de 2004, do Kroster, né, que ele basicamente, ele melhora aquela definição anterior, ele diz, então, o jogo digital é um sistema que vai expor um jogador a um desafio abstrato, então, basicamente, ele vai ter que resolver desafios, né, onde tudo isso vai ser regido por regras, então, basicamente, é a mesma coisa da outra definição, só que aqui ele traz, né, que vai existir uma interatividade, então, o jogador vai ter que interagir com uma tela de computador ou com um console, né? E vai ter o feedback contínuo. Então, isso é muito importante, por quê? Porque sempre que uma ação é feita dentro de um ambiente para resolver algum conflito ou algum desafio, nós vamos ter que ter, então, um feedback mostrando para o jogador se aquilo foi positivo, se aquilo foi negativo, né? E o melhor de tudo, né? Nós já temos aqui resultados pré-definidos, né? Que vai mostrar uma reação emocional. Então, é como que o usuário, como que o jogador, ele vai se sentir após utilizar aquela desafio, como que ele se sentiu após resolver aquele problema, né? Então, já existem linhas de pesquisa aí que trabalham bastante nessa perspectiva, né? Como que nós podemos analisar a emoção, né? A afetividade dentro de um jogo, né? Para a gente, como que isso pode impactar ali a ação do jogador, né? Quando ele utiliza um determinado produto, que seria, nesse caso, um jogo. E a última definição de jogos, né, para nos ajudar aqui a entender o que seria gamificação, seria dessa autora aqui, né, da Jane, um livro também muito bom, onde ela basicamente fala que um jogo ele tem que ter um objetivo, tem que ter regra, feedback e participação voluntária. Então, a gente já sabe que um jogo ele tem que ter um objetivo, que é basicamente o que o jogador ele tem que fazer ali, né? Tem que ter as regras, que vai ser os limites que vão ser colocados para atingir aquele objetivo, feedback, que são as respostas que tem para cada uma das progressões até chegar ao nosso objetivo. E o mais legal de tudo é a participação voluntária, né? Ninguém vai te obrigar, ó, vem jogar aqui Pokémon GO, vem jogar aqui Super Mario, né? Então, é uma ação voluntária. Você tem autonomia para fazer aquilo, né? Tem autonomia para alcançar o objetivo, tem autonomia, né, para usar aquelas objetivo e também, né, receber aquele feedback. E o mais importante de tudo, né? Os jogos, eles têm que ser divertidos, né? Ninguém vai querer jogar um jogo entediante, né? Se o jogo ele é entediante, se ele não é divertido, houve algum problema ali, né? Seja um problema de design, né? Um problema ali de não conhecimento do público-alvo, mas houve um problema. Então, o jogo ele tem que ser divertido. E aí, diante disso tudo, né? Eu pergunto o que seria a gamificação. Já que a gente entendeu o que é um jogo digital, a gamificação parece jogo, né? Se a gente olha aí pelo nome, né? Gamificação, né? Ou gamificação, seja como você queira falar. Mas gamificação, quando eu pergunto o que é gamificação, muitas pessoas podem falar assim, é a utilização de jogos, contexto, por exemplo, na educação. Não está totalmente errada essa definição, né? Ou as pessoas podem falar assim, é a utilização de personagens para contar uma história dentro de um contexto, quando aplicado à educação, para apoiar a educação. Também não está totalmente errado. Mas quando a gamificação é o ato de construir um jogo, a gente sabe que isso não está certo. Porque gamificação é totalmente diferente disso, né? Porque o ato de construir um jogo, né? Existe processos para a construção de jogos, né? Existe toda uma teoria, um processo por trás para construir jogo. Isso não é gamificação. Gamificação, basicamente, é pegar ali emprestado, né? Os elementos de jogos, utilizar ele num contexto que não é jogo.
Ou seja, a gente vai utilizar elementos de jogos, né? A gente vai entender o que seria elementos de jogos, mas para dar um exemplo de elementos de jogos, nós podemos falar ponto é um elemento de jogos, nível, personagem, insígnia, né? Troféu, tudo isso são elementos de jogos que a gente vai tirar de um jogo, né? Por exemplo, a gente sabe que um jogo tem tudo isso, a gente vai de um jogo. Então, isso é a gamificação, né? Se a gente olhar aqui esse gráfico aqui, ele mostra, né, a relação de jogo e de uma brincadeira, né? Então, a brincadeira aqui, quando a gente está trabalhando como um todo, a gente pode ter diferentes brinquedos, né? Por exemplo, a gente pode utilizar pique-esconde, algo nesse sentido, né? Quando a gente fala sobre design lúdico, a gente pode utilizar, então, o design lúdico aí para apoiar alguma coisa no sentido de utilização de algum determinado elemento em um contexto, fora de um contexto, né? Mas quando a gente está falando sobre gamificação, basicamente a gente não, né, a definição como um todo de um jogo, a gente está utilizando a definição de elemento, né? E a gente está trabalhando com a parte mais, vamos dizer, virtual, né? Digital, que seria jogo e não em nível de brincadeira. Claro que a gente pode gamificar sem ter ali um elemento digital, pode fazer uma gamificação utilizando apenas papéis, né? Mas grande parte das aplicações a gente vai perceber que elas são digitais. E aí, quando a gente quer entender ali o que seria, então, esses elementos de jogos, a gente pode usar a definição do CAP, né, de 2012, que ele basicamente diz gamificação mecânicas dinâmicas estéticas, né? O que seria, então, mecânicas dinâmicas estéticas? Quando a gente fala sobre mecânicas, a gente está falando sobre componentes isolados. A gente pode pensar em um jogo que todo mundo jogou há uns anos atrás, seria, por exemplo, Pokémon GO, né? Esse jogo, eu quase não defendi um mestrado por causa dele, né? Porque eu tive que largar ele, porque ele me fez ficar muito viciado nele, né? Então eu acabei desinstalando. Mas o que tem no Pokémon GO, né? No Go a gente tem a Pokébola, a gente tem um ovinho, né? Que pode chocar e gerar um novo Pokémon, e hoje a gente pode ter a Pokéstop, né? Então a gente pode ter diferentes elementos, né? Então cada um desses elementos de um jogo, ele é considerado uma mecânica, né? Que são os isolados. E o que seria as dinâmicas? Seria basicamente os componentes como uma regra, né? E isso vai fazer com que exista uma interação. Se a gente pegar, então, o ovinho que vai chocar um Pokémon novo, o que a gente vai perceber? Se a gente colocar uma regra nele, própria do jogo, né? Que você tem que caminhar, por exemplo, 10 quilômetros, isso utilizando RA e RV, né? E o seu ovo vai chocar, vai trazer um novo Pokémon, você vai ter, então, uma dinâmica, né? Porque você está aplicando uma regra em cima de uma mecânica, que uma mecânica é basicamente um componente isolado. E aí, para tudo isso, né, a gente utilizando a nossa mecânica junto com a nossa dinâmica, que é basicamente a regra para a utilização de um elemento isolado, a gente vai perceber que a gente vai ter um estado emocional. Por quê? Se você andou 10 quilômetros, você teve um Pokémon que nasceu daquele ovo e um Pokémon muito feliz, né? Então, você vai ter um estado de emoção muito legal, né? Então, isso que faz com que nós tenhamos os nossos elementos de jogos, né? Nós tenhamos aí as mecânicas, as dinâmicas e as estéticas, né? E aí, vocês podem parar e falar assim, tá, mas a gente pode perceber que existe a gamificação, né? Que aplicação aí a gente ainda não está falando em nível educacional, tá? No dia a dia que a gente pode perceber. A gente pode perceber que, por exemplo, a gente tem aquela aplicação To Do It, né? Basicamente, você tem que fazer algumas atividades ali, né? No seu dia a dia, como se fosse um to-do para você fazer. E aí, na medida que você vai resolvendo cada uma daquelas atividades, né? Daquelas ações que você tem que fazer, você vai ganhando ponto, né? E aí tem toda uma gamificação por trás, né? Tem o Fitbit, que ele está associado a Smart Watch, para fazer atividade física. O Trip Advisor, né? Que é basicamente que todo mundo usa, né? Quando você quer conhecer uma cidade, você vai lá ali quais são os melhores lugares para você ir, né? Seja balada, seja restaurante, seja lugar turístico, né? Então vai estar ranqueado ali, porque muitas pessoas avaliaram, deram notas, e aí, de acordo com essas notas, né, com esses comentários, existe um ranking ali, né? Esse ranking, se vocês perceberem, ele está utilizando ali elementos, né, de jogos para uma aplicação, né, que é para turismo. Tem o Shopee, que é semelhante aí ao Mercado Livre, né, onde basicamente você pode obter ali alguns níveis. Por exemplo, se você comprar determinada quantidade ali de produtos, né, de nível, né? Então, no Mercado Livre, por exemplo, se você está no nível 6, por exemplo, se você comprou bastante, se você está no nível 6, você pode ganhar um desconto, por exemplo, numa assinatura do Disney Plus ou no Star Plus, né? Tem o Facebook também, tem aquela questão de quantidade de comentários,
né? Então, isso também é um exemplo de gamificação. E o Strava, né? Eu particularmente gosto muito do Strava, eu utilizo o Strava para correr, né? Então, ali no Strava, você consegue, em tempo real, né, marcar qual foi a trajetória que você correu com seu celular ou com seu smartphone. E aí ele vai marcar, por exemplo, vai te dar uma insígnia se você foi muito bem posicionado naquele determinado trecho, né? Então, ele já te dá uma pontuação, você recebe um reconhecimento, isso também aí é gamificação, né? E aí, por trás da gamificação, a gente tem algumas teorias motivacionais. A gente tem que a gamificação, basicamente, ela nos ajuda na motivação, no engajamento e na modificação do comportamento. Então, existem muitos trabalhos que mostram como que a gamificação ela impacta na motivação, né, no engajamento das pessoas em realizar atividades e o comportamento seria a mudança de comportamento, né? Após receber, então, esses artefatos gamificados, como que a pessoa ela se comportou, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, o Foursquare, que há muito tempo atrás, né, ele era popular, onde você podia fazer check-in nos lugares onde você chegava, né? E aí você poderia, por exemplo, se tornar prefeito, né, daquele local onde você chegou, né? E aí começaram a fazer, né? Elas começaram a falar assim, para o prefeito a gente vai disponibilizar um lanche de graça, né? Com o intuito de que todo mundo começasse ali também a fazer check-in naquele lugar para se tornar o prefeito e aí ganhar algum desconto ali naquela marca, né? Só que aí, com o passar do tempo, foram vendo que não funcionou muito bem essa gamificação, porque as pessoas começaram a ir para o local, não consumir e fazer o check-in. E aí, o que o Foursquare decidiu fazer? Ele decidiu tirar toda a gamificação do aplicativo. Quando ele tirou a gamificação do aplicativo, o aplicativo caiu, né? Porque ninguém mais quis usar, né? Aí passaram alguns anos, eles fizeram um outro aplicativo muito semelhante e tal, que utiliza os mesmos conceitos, mas não voltaram com a gamificação para o Foursquare, né? E aí, os estudos que nós vamos perceber, né, quando a gente for ler, né, livros, né, a gente vai perceber que quando aplicado, principalmente na educação, a gamificação, né, ela ajuda aí na aprendizagem, né, na produtividade. Então, ela impacta diretamente aí essas duas características, né? Nós vamos ver com mais cuidado, né? E o que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? É que com a teoria de fluxo, né, que está relacionada ao desafio de uma tarefa com a habilidade da pessoa. Então, nós podemos ter uma pessoa com habilidade muito alta para fazer uma determinada ação, só que a complexidade daquela ação, quando está utilizando a gamificação, ela é muito baixa, né? Então, ela pode entrar nesse aspecto aqui, né? Ela pode achar aquela atividade muito fácil, isso pode gerar um tédio, né? Ou você pode ter uma pessoa com habilidade muito baixa e com desafio muito alto, né? Então, ela vai achar muito difícil, ela vai ficar com habilidade ali, né? Então, a gente tem que trabalhar muito a questão do canal do fluxo, né? Então, tem que equilibrar ali a habilidade da pessoa com a complexidade ali, né, do desafio que você vai fazer. Então, sempre trabalhar para que nós possamos, então, ter atividades que estejam de fluxo. E aí, diante disso, né, então, o que seria a gamificação, né, na educação? Basicamente, é a aplicação da gamificação no contexto educacional, né? E qual é a definição para isso daí, né? Então, a gente tem lá no livro do CAP, né, em 2012, né, onde ele disse, então, que basicamente a gamificação na educação é o uso de elementos de jogos, que esse é o conceito base de gamificação, né, para melhorar o processo de aprendizagem e treinamento, né, influenciando aí diretamente a motivação, o comportamento e o engajamento dos alunos. Então, basicamente, a gente traz todo o de gamificação para a questão da aprendizagem, o treinamento, né, e o contexto do aluno. Então, isso seria a gamificação na educação. Tá, e aí, quais são os exemplos, né, que nós temos aí de gamificação na educação, né? Nós temos muitos exemplos, se vocês pegarem aí anais de congresso, por exemplo, Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, vocês vão encontrar muitos trabalhos que, com certeza, aplicaram a gamificação na educação, mas nós temos aqui algumas aplicações famosas, vamos dizer aí, né, que utiliza aí gamificação. Por exemplo, o Duolingo. O Duolingo é uma aplicação para vocês aprenderem inglês, né, ou línguas, né? Tem várias línguas lá, alemão, espanhol, italiano, tem várias outras, né? Que ele utiliza conceitos de gamificação. O Moodle os plugins que vocês podem utilizar, por exemplo, o Level Up, né? Que ele traz aí umas questões de ranking, né? Ele vai fazer essa questão de ranking de acordo com a pontuação dos exercícios que são dados, o tempo para postar um material, né? Então, tem várias características ali que pode fazer com que né, a gamificação dentro do Moodle. A Kahoot, que é basicamente um quiz gamificado, né, onde você tem questões de múltiplas escolhas que os professores podem utilizar em sala de aula. Eu vou mostrar com mais detalhes adiante, né? E Questcraft, que é basicamente a simulação de um RPG, onde você consegue colocar desafio, né,
educacionais. E aí, a gente pode ter quase um plot twist aqui, né? Que seria aí, um exemplo de gamificação seria aí o nosso sistema educacional, né? Então, o sistema educacional que nós temos hoje é considerado gamificado, né? E por que que ele é considerado gamificado? Se vocês perceberem as características, nós vamos ver que nossos anos, né? Então, por exemplo, sexto, sétimo, oitavo, o nono ano, ele é dividido em fases, né? Ele é dividido em fases, né? E você precisa de uma pontuação, né, em cada uma das disciplinas ou cada um dos anos para você conseguir passar para o próximo ano, né? Então, você está trabalhando com o conceito de fase, você está trabalhando com o conceito de nível, né? E a recompensa, que também é um conceito de jogos, que está lá no diploma de terminar ali a escola, né? O que é o problema aqui, né? A gente começa a perceber que nem tudo que a gente vê que é gamificado deu certo, né? Então, por mais que nós temos nosso sistema educacional, que é um sistema educacional ok, legal e tal, nós percebemos que tem alunos que se sentem desmotivados, né? Que eles podem desistir de uma determinada série, né? Então, aí pode ter vários aspectos que podem impactar isso, né? Não vamos entrar aí no caso disso, né? Mas ele pode desistir por desmotivação, né? Ele pode se sentir desmotivado em uma determinada aula, né? Então, por mais que não é um bom exemplo, que não é um exemplo muito feliz, né, a gente vai perceber que o nosso sistema educacional, ele é gamificado e quase tudo na nossa vida é gamificado, né? Tudo que tem cast gamificação também, né? Então, a gente começa a perceber isso daí. E aí, quais seriam os exemplos de aplicações que nós temos na prática, né? Lembra que eu falei do Questcraft? Então, ele basicamente consegue fazer com que você simule um RPG. Então, aqui, a gente consegue basicamente tem um personagem, né, que vai representar o aluno, né, nesse RPG, um mundo virtual que ele vai conseguir caminhar, né? Ele vai ter pontos de experiência, pontos de vidas, né? E aí, para cada ação, você vai conseguir, por exemplo, marcar no mapa. Aqui você vai ter que fazer, por exemplo, um exercício, aqui tem uma prova, aqui tem um material para você ler. Então, você meio que monta um mundo virtual, onde ele caminha por esse mundo virtual, como se fosse um RPG mesmo. E aí, ali, ele tem que fazer alguns desafios, né? Então, é um exemplo, né, que muita gente utiliza o Questcraft. E aí, tem muitos estudos também que mostram quando não bem planejado, né, uma aula no Questcraft pode dar problema, né? Então, tem que ter bastante cuidado quando for planejar uma aula gamificada, né? Temos o exemplo da Kahoot, isso aqui eu já utilizei na prática, né? Então, basicamente, o professor, ele monta um quiz, onde ele vai projetar numa tela, né? Vai projetar na tela uma pergunta, por exemplo, essa pergunta aqui: como podemos definir um corpo se ele está em repouso ou em movimento? Ele dá um tempo para responder essa questão, então esse tempo vai decrescendo, né? Então, 29, 28, 27, assim por diante. Tem as respostas que ele vai recebendo, ele vai ver quantas respostas que ele tem, né? E aí o aluno, ele vai poder escolher qual que é a resposta correta, né? Então, dependendo com a forma geométrica que está aqui, essa é a visão do aluno, né? O aluno, ele vai ter um aplicativo no celular, por exemplo, ou uma tela de computador, e ele vai ter que escolher uma dessas formas geométricas. Então, ele escolhe ou triângulo, ou quadrado, né? Ou círculo, de acordo com essa tela aqui que foi projetado pelo professor. E aí, no final, né, de acordo com a velocidade de resposta, né, e com a resposta correta, ele vai mostrar um ranking, vai falar qual foi o aluno mais bem ranqueado, né? Então, isso aqui gera muita competição, né? O aluno, ele quer terminar muito rápido, ele quer terminar com as respostas, né? E isso traz motivação e engajamento, né, para ele durante as atividades que são propostas. Temos o Duolingo, que é o grande exemplo, né, de gamificação na educação, é o exemplo mais feliz que nós temos, né? Então, a gente tem para cada um dos conceitos, né? Então, vamos supor que aqui a gente estava aprendendo inglês, né? Então, aqui a gente está no nível básico 2, aqui a gente vai aprender expressões, animais, comidas, né? Então, são divididos em tópicos, né? Quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, né? E tem aí também a simulação, né? Que você vai escrever o que você ouviu, vai traduzir para o português o que você leu, né? Então, ele vai poder escolher, por exemplo, aqui, de acordo com essa frase em inglês, quais seriam ali as respostas corretas na ordem, né? Então, ele clica e aí, imediatamente, essa resposta, ela sobe, então, aqui para essa linha. Então, esse é o Duolingo, é o exemplo mais popular que nós temos, né, de gamificação na educação. E aí, diante disso, né, falando, então, o que é gamificação, algumas aplicações, né, que nós temos aqui,
de sucesso, né, de gamificação na educação, o que seriam os principais benefícios que temos aí, né? Nós podemos listar muitos. Dentre eles, esses daqui. Então, a gente vai perceber que a gamificação ela vai melhorar a capacidade de memorização do aluno. Por que ela vai melhorar isso daí, né? Qual que é a relação disso? Então, geralmente, quando você está trabalhando em um ambiente virtual, você vai ter muitos efeitos visuais e sonoros, né? Quando esses efeitos visuais e sonoros eles são combinados com um elemento educacional, isso vai fazer com que o aluno ele consiga memorizar de uma forma muito mais fácil o conteúdo. Então, sempre ele vai conseguir, sempre não, né? Quase sempre, né? Ele vai conseguir ter uma melhor memorização, porque ele vai fazer a associação do que ele ouviu com o que ele viu com o conteúdo. Então, a gamificação ela ajuda muito na capacidade de memorização. Além de tornar muito mais atrativo, né, para os alunos o conteúdo. Então, sempre tem aquela disciplina que você quer dormir, né? Tem aquela disciplina que você não quer ver o professor dar aula naquilo, né? E quando o professor coloca um contexto, né? Onde você tem que se desafiar e você é desafiado perante os seus colegas, né? Isso faz com que se torne mais ativo, né? Mais atrativo, né? O aluno ele vai querer muito mais participar daquela aula do que só aquela aula que o professor vai ficar falando. Não vai ter nada prático, né? Não vai ter nada que vai trazer algo mais atrativo. Então, consequentemente, né? Quando você aplica a gamificação e ela é bem elaborada, né? Isso vai tornar muito mais atrativo para o aluno. Outro benefício que nós seria a autonomia, né, do estudante. Então, algo que o professor quer bastante, né, que o aluno ele se torna, né, autônomo do seu conhecimento. Então, ele toma a iniciativa, ele se torna o protagonista, né? E o professor ele assume o papel aqui de conselheiro, né, de guia, né? Algo que ele vai mostrar onde que você pode procurar. Então, o aluno, quando ele traz essa autonomia, né, ele começa a procurar conhecimentos extras, né? E também ele se torna muito mais autônomo para conhecer algum determinado conteúdo e trazer esse para a sala de aula, porque ele quer muito, né? Ele quer muito estar bem posicionado perante os colegas, né? Tem a questão também quando você utiliza a gamificação em equipe, né? Então, o aluno ele tem que se comprometer com uma equipe, né? Ele não pode errar, ele tem que fazer alguma coisa ali para fazer com que a sua equipe vença, né? Então, o aluno, né, junto com sua equipe, ele vai estabelecer algumas estratégias ali para eles serem muito bem conceituados no conteúdo que é proposto, né? Além de aumentar o foco e concentração dos alunos, porque eles têm que resolver esses desafios, né? E a melhoria aí na simulação da teoria e da prática dos conteúdos. Então, muitos conteúdos, eles são propostos, o professor, ele só fala, muitas vezes não tem. E aí, aquela prática fica ali meio a desejar, né? Então, quando você traz a gamificação, o aluno meio que ele tenta recuperar aquilo que foi passado de forma teórica para ele usar aquele conhecimento e ele tomar uma ação de uma forma que ele vai resolver de forma prática, né? Então, a gamificação ajuda também nisso, né? E o mais legal para os professores, né? É ajudar na medir o conhecimento do aluno. Então, o professor ele pode utilizar como alguns insights, né? O ranking, né? O tempo que ele demorou para fazer uma determinada atividade. Isso começa a mostrar, né, para o professor se realmente os alunos estão entendendo o que ele está falando, né? Se faz sentido para os alunos, né? Ou eles estão totalmente perdidos, né? Eles não sabem nem por onde começar. A professora também começa a dar alguns indícios, né, de medição de desempenho da aula, né, e do conhecimento dos alunos. E aí vocês podem me perguntar, tá? Você mostrou aqui exemplos de aplicações, você mostrou aqui também benefícios, né? E por que nossas aulas não são gamificadas, né? Qual que é o problema que nós temos aqui, que nós não estamos utilizando a gamificação em todos os aspectos da educação? A resposta é que nós temos muitos desafios para isso. Então, a gente tem carências de empíricas que mostram a eficácia da gamificação, a gente tem uma carência de avaliação padronizada, eu vou falar cada um deles mais detalhados adiante. A questão da customização e a personalização, né, do conteúdo, um comportamento desejado, né? Então, às vezes você quer se sinta motivado, engajado, e quando você aplica a gamificação, não é isso que acontece, o aluno fica desmotivado, ele não engaja com a sua turma, né? Tem muitas questões das confusões das definições e a carência de um suporte técnico, né? Quando a gente está falando o que seria aqui a carência de evidências empíricas, né? Então, por mais que existam estudos que mostram que ajuda na motivação e no engajamento,
a gente vai perceber que precisa de mais evidências ainda, né? E essas evidências que já estão tendo, né, e que muitas pessoas estão buscando, mostra que realmente a gamificação ela contribui muito na motivação e no engajamento. E aí, esses estudos, né, eles começam a procurar se realmente o efeito que a gamificação traz na educação, qualquer outro contexto, ele não está relacionado ao efeito de novidade. O que seria esse efeito de novidade, né? Seria basicamente a gente aplicar algo novo e interessante para o aluno vai gostar. Olha, legal, isso aqui realmente traz uma motivação muito grande para a gente. Ou aplicar isso, por exemplo, 4, 5, 6 anos, né? Com os alunos, utilizando os mesmos conceitos, né? Se você fazer isso aqui, você ganha um pontinho, você vai ficar aqui bem classificado. Você vai ter um troféuzinho para isso, né? Se isso realmente vai trazer a motivação, se isso vai cair em desuso, né? Porque só teve aquele efeito positivo porque era novidade, né? Então, tem muitos estudos ainda que estão sendo pesquisados nessa parte, né? E o mais importante de tudo, é necessário fazer estudos, né, em outros contextos. Por que outros contextos? Se vocês olharem na questão, grande parte dos estudos, eles mostram aplicações em ciência da computação e em engenharias. A gente não vê muitos estudos de gamificação aplicada a letras, a psicologia, ao jornalismo, ao direito, então tem muito pouco sobre isso ainda, né? Então, grande parte do público de computação e do público de engenharia, que são um público que geralmente, naturalmente, gosta mais de jogos, né? Então, já é meio que consenso que as pessoas vão gostar, né? Mas será que em novos contextos isso é realidade? Então, quando a gente começa a olhar isso, né, a gente tem que perceber que a gente tem que ter uma avaliação padronizada. Por que essa avaliação padronizada é um desafio? Porque cada um desses estudos, eles avaliaram a gamificação, né, o efeito positivo de uma forma diferente, né? Teve pessoas que passaram um questionário, você gostou da aula gamificada? Não gostou. Outros utilizaram instrumentos da psicologia, né, para entender mais sobre essa questão da motivação. Outros ainda olharam, por exemplo, os alunos ficaram bem ranqueados, os alunos conseguiram muitos pontos, então isso é uma avaliação, né? Não tem muitas avaliações ainda publicadas, padronizadas, né? Então, cada um faz de uma forma. Então, é importante a gente ter muito bem padronizado quem que a gente está avaliando, né? Se a gente está avaliando o professor, o aluno, a aula gamificada, né? O que a gente está avaliando e quando que a gente está avaliando. A gente no final de uma aula, o percurso como um todo, né? Ou se a gente está fazendo isso, né, desde o início, né? Então, a gente tem que pensar muito bem sobre essa avaliação padronizada, né? Para a gente entender se realmente a gamificação aqui ela traz benefícios. A questão da personalidade, da customização, então a gente pode perceber que a gente tem perfis de alunos, estudantes e jogadores diferentes, né, de acordo com gráficas e psicológicas, né? Então, tem comportamentos, né, tem personalidades que são muito diferentes, né? E o ideal é que seja que nós tenhamos conceitos e conteúdo de acordo com cada tipo de personalidade do aluno, né? Claro que isso é muito difícil de se fazer, né? Mas a gente vai perceber que o perfil demográfico, ele realmente impacta muito, né? Então, já tem estudos que mostram, por exemplo, que o perfil da Ásia, né, de estudantes de educação é muito diferente de um perfil de pessoas que estão nos Estados Unidos, né? Pessoas que estão nos Estados Unidos, naturalmente, elas estão muito mais propícias, né, a gostar de conceitos de gamificação. Já na Ásia, nem tanto, né? Então, a gente tem que perceber que entender quem que é o nosso público-alvo. Aconteceu? Oi, Pedro. Tudo normal. Eu caí? Não. Tá. Não. Então, a gente tem que perceber que qual é o público-alvo da nossa aula, né? Se os alunos gostam ou não gostam, muitas vezes o sexo influencia, né? Se é o sexo masculino ou feminino, então tem várias questões. Quando a gente gamificar uma aula, a gente tem que considerar, né? Então, a gente poderia ter toda uma outra palestra aqui, como que a gente gamifica uma aula, como que a gente gamifica um artefato, né, para a gente aplicar em sala de aula. Tem muitas confusões com definições, né? Então, existem algumas taxonomias, né? Por exemplo, essa aqui proposta pelo Armando Toda, que é um dos pesquisadores aí de gamificação, né? Onde ele mostra qual o comportamento que você quer trabalhar, né? Então, você quer trabalhar o comportamento social, né? Então, quais seriam ali os elementos de jogos que você deveria... Então, existe o
o artigo, né, que ele mostra de uma forma muito detalhada como que você faz isso, né? E existem vários frameworks, métodos e processos aí para ajudar a gente, então, a criar, né, esses artefatos gamificados, essas aulas gamificadas, para que a gente não tenha muitas confusões aí dessas definições. E algo muito problemático seria aqui a carência de suporte tecnológico, né? Então, a gente percebe que cada ano que passa, a gente está tendo aí mais ambientes educacionais gamificados, né? A gente percebe que está tendo muito aí bases de dados para ajudar aí na questão da gamificação, inteligência artificial, né? Fazer a personalização do conteúdo em tempo real, então, de acordo com o que você consegue capturar da face do aluno, né? Então, você lê as emoções dele, você modifica a ali daquele conteúdo, né? E já existe processos, né, para desenvolvimento de software gamificado, né, pensando da perspectiva de engenharia de software, para criar, então, esses artefatos. Tá, mas, e aí vocês podem me perguntar, diante de tantos desafios, né, e diante de tantos benefícios, a gamificação só fornece benefícios? A gente vai perceber que não. Lá em 2016, né, eu participei desse estudo aqui, onde a gente basicamente fez uma revisão sistemática para entender quais seriam ali os efeitos negativos da gamificação. Pode trazer efeitos negativos também, quando aplicado na educação. Naquela época, né, ainda não tinha tantos estudos assim reportando questões negativas da gamificação, ainda era o boom assim, nossa, só maravilhas, né, tudo dá certo. 17 estudos que a gente analisou de 2012 a 2016. Por que 2012? A gamificação começou a ser mais popular, né, e a pesquisar com maior frequência com esse conceito lá mais ou menos 2010 a 2012. Então, por isso que a gente tem os primeiros estudos em 2012. A gente observou que grande parte focados em ciência da computação e eram realizados nos Estados Unidos. Mais recentemente, né, o pessoal aí do Rio de Janeiro também, né, eles pesquisaram aí, fizeram um mapeamento sistemático com os efeitos negativos. Já de 2012 a 2020, né, eles aí o grande público era a ciência da computação, e eles já tiveram 77 estudos, né? O que a gente conseguiu perceber, né? Fazendo um mesclado tanto do estudo deles quanto do nosso. Que a gamificação ela pode trazer indiferença, perda de desempenho, compartilhamento desejado, né? Efeito de declínio, falta de compreensão e motivação, alienação, confusão, ansiedade, desânimo, né? Muitas coisas, né? E aí, por que será que isso acontece, né? Por que será que nós temos efeitos negativos também da gamificação na educação? Planejou de forma adequada, né? A gente não utilizou um processo que já foi validado, né, na indústria e na academia, né? Então, depende do contexto que você quer utilizar, seja para treinamento ou para ensino, né? Então, basicamente, a gente tem que entender que não é só chegar, vou gamificar minha aula, né? Vou colocar, se você fizer atividade aqui, você vai ganhar 5 pontos. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar uma insígnia, né? Você vai ganhar um troféu. Não é assim, né? Existem processos que devem ser seguidos, né? E esses processos, eles orientam, né? Eles trazem diretrizes, né? Como que você vai gamificar sua aula, né? Ou o seu artefato, né? Então, geralmente, quando você não utiliza nenhum desses conhecimentos que já são validados, provavelmente esses efeitos aqui vai aparecer na sua aula. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Mas o que a gente consegue concluir de tudo isso, né? A gente consegue concluir que jogos são legais. Todo mundo sabe que jogo é muito legal, né? Só que a gente pode perceber que a gamificação é muito mais legal. Por quê? Porque para você gamificar, você não precisa de um alto investimento, né? Você não precisa desenvolver algo, vamos dizer, né? Você não precisa programar alguma coisa para você aplicar a gamificação. Então, você começa a perceber que a gamificação é possível de aplicá-la com baixo custo, né? E ela tem um grande potencial aqui de motivar e engajar. Então, isso é algo muito positivo, né? Falando sobre pesquisa, eu já tenho alguns estudos, né, na área de gamificação na educação, onde isso daqui a gente aplicou numa indústria, né, lá em São Carlos, né, onde a gente queria treinar profissionais de teste, né, com conteúdos de teste, utilizando a gamificação, né. Utilizou slides gamificados, a gente utilizou a Kahoot, né, e aí esse é basicamente aqui o processo que a gente teve, né, a gente dividiu em grupos as pessoas, a gente fez pré-treino, né, onde a gente tinha os casos de teste que elas geraram sem utilizar a gamificação, depois utilizando o material gamificado junto com a Kahoot, né? E a gente avaliou qual que foi a qualidade dos casos de teste que eles tiveram, né? E também qual que era a motivação que eles tiveram para fazer aquele treinamento, né? Essa motivação a gente avaliou por um instrumento já validado na psicologia, que é o MMS, né? Que é basicamente um questionário que ele avalia a motivação para você utilizar um determinado conhecimento.
Aqui, basicamente, a gente tem a tela da Kahoot, né, que a gente utilizou. Então, a gente tinha a pergunta, aqui ele tinha as opções de resposta, e aqui nós tínhamos o que ele poderia escolher, né. Recentemente, também, na outra universidade que eu estava trabalhando, a gente desenvolveu, então, um ambiente gamificado para ensinar teste, né. Então, ele tinha os capítulos, aqui tinha a pontuação que ele tinha em cada capítulo que ele tinha que fazer. Então, aqui era focado em teste de mutação, né, então ele tinha que separar aqui os operadores, né, de mutação Java e C, de acordo com os operadores que ele tinha aqui. Então, os que estavam em verde era positivo, estava certo, o que estava em vermelho estava errado, né? E aqui também tinha programas, né, alternativos que seriam os mutantes. Então, esse aqui é um trabalho de TCC que já tem um resumo publicado, a gente está escrevendo agora um artigo sobre ele, né? E também participei desse outro estudo aqui que usou o Crashcraft, né? Que é aquele do RPG, para apoiar, então, o ensino de direito de software de redes, né, de computadores. Então, se vocês olharem aqui, né, a gente tem aqui os capítulos, onde as pessoas tinham que estudar os conteúdos, lista de exercício, tinha as missões que vocês tinham que fazer, que as pessoas tinham que fazer, né, e tudo isso no mundo virtual. E aí ele poderia escolher qual que ele poderia utilizar para seguir ali, né, e fazer todos os seus desafios. Então, basicamente, a palestra de hoje era isso, né, eu gostaria de agradecer e estou aberto aí a dúvidas. Ei, Pedro, muito obrigada pela sua fala. Foi muito esclarecedora para os que, né, estão iniciando na gamificação, para os que estão já há mais tempo. Eu vi a professora Olga aí, né, passando, vi ela fazendo algumas perguntas para o pessoal aí, para a Mariana e para a Josi, né, que já trabalha com gamificação no Moodle e outras pessoas também. Eu acho que foi, assim, uma fala muito boa. Você está de parabéns mesmo, o professor Dantas aí colocou parabéns. De tudo que você falou aí, Pedro, tem um desses exemplos que você apresentou, que é o Classcraft, que me interessa muito por causa que eu estou agora pesquisando ou buscando a questão do metaverso na educação. E quando você apresentou esse mundo virtual, né, que, na verdade, o metaverso é um mundo paralelo, que é uma das possibilidades, é esse software aí de você montar um mundo paralelo, se montar uma sala de aula, montar uma trilha de aprendizagem, alguma coisa assim, e você utilizar a gamificação, né? Então, a gamificação e o metaverso aí andam juntos. Então, essa aí é um assunto que eu estou querendo caminhar mais. Mas, parabéns, Pedro, gostei demais. Agora nós vamos abrir para as perguntas, para comentários. Quem deseja fazer aí, por favor, ergue a mãozinha e pode falar seu nome, se você é aluno do curso, se você é colega da UFJF, de onde você é, e faça o seu questionamento. Pode ser? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos perguntar. Olga, por favor. Que saudade de você, Olga. Pode falar. Também, Lia, tudo bom? Parabéns pelo seminário, participei ontem, estou participando hoje, estou gostando muito. Eu queria comentar com o professor Pedro, aí é mais uma pergunta mesmo, para ver se ele pode ajudar nessa caminhada. Você sabe que eu sou uma investigadora nesse trabalho de gamificação, né? Então, para esse ensino remoto, professor Pedro, nós utilizamos a plataforma Moodle, no Colégio João 23, uma proposta do SEAD, e a plataforma ela foi toda construída pensando num ambiente mais perto da gamificação. Mas nós encontramos ainda muita dificuldade para que a gente possa transformar esse ambiente num ambiente gamificado e que possa ser acessível a todos. Porque nós queríamos abrir essa plataforma que foi utilizada para o João 23 para toda a rede municipal, por exemplo. E não conseguimos fazer esse trabalho por falta de uma plataforma. Aí eu queria saber se você tem alguma sugestão, porque eu já pensei em fazer no WordPress, já pensei em fazer no Redbook, já pensei em fazer em algumas plataformas que eu pudesse transportar o que estava no Moodle, o que nós utilizamos no Moodle, para essa plataforma, mas de maneira gamificada. E ainda não consegui uma boa plataforma para isso. Tenho tentado várias coisas. Já fiz no Instagram. Então, a gente está numa busca aí para ver o que a gente consegue. De modo assim que fique público, você entendeu?
que a gente não precise de um servidor, não precise de uma plataforma Moodle, que possa ser algo público, que qualquer criança da rede municipal, da rede estadual, possa acessar. Tá, então você quer transportar o que tem no Moodle para algo público para todo mundo utilizar, certo? Isso, mas num ambiente gamificado. Tá, então esse é um dos grandes problemas, né? Porque a gente tem poucos digitais gamificados, né? Poucos ambientes, e os que tem são muito limitados, né? Então, eu acho que o ideal seria vocês construir um ambiente, né? Trazendo, meio que fazendo quase uma simulação do Moodle, né? E disponibilizando, porque até onde eu sei ainda não conheço uma outra plataforma que possa ser totalmente aberta, que nem você gostaria. Então, talvez desenvolver mesmo, como se fosse uma aplicação web com os elementos. Mas só que isso demanda muito recurso, né? Pois é. Essa está sendo a nossa dificuldade. Eu tenho feito esses testes. Já fiz no Instagram, já consegui transportar o que estava no Moodle para o Instagram, mas aí no Instagram a gente tem aquela dificuldade que tudo que é link, ele trava. Então, o H5P, por exemplo, às vezes ele trava. Eu jogo, às vezes, o H5P no Canvas e jogo no Instagram. Ele funciona, mas depois trava outra vez. E aí nós estamos nessa pesquisa, buscando uma plataforma que a gente possa fazer isso, espelhar aquilo que estava no Moodle, mas de uma maneira gamificada. E no Moodle, como que vocês gamificaram? Vocês usaram plugins? Usamos o plugin e os emblemas. E aí não uso muito o ranking, porque o ranking, em algumas séries, ele faz o sentido contrário, ele desmotiva. Então, de repente, a gente tem que ver quando é que a gente pode. Então, isso assim, vai muito da interpretação do professor e ver o comportamento da turma. Em algumas turmas, o ranqueamento não é tão positivo. O ranqueamento desmotiva, porque o aluno se vê sempre lá embaixo, nunca consegue alcançar aquele que está lá na frente. É um dos problemas, né? Tem que conhecer bastante a turma antes de começar a aplicar a gamificação. É importante entender o perfil, entender a turma, senão você acaba entrando nos efeitos, né? Um aluno que geralmente nunca vai conseguir chegar no topo, provavelmente ele vai se sentir desmotivado. Ele fica desmotivado, exatamente. Muito obrigada pela sua contribuição. Professor, temos uma dúvida do professor Mário Antônio no chat. Pedro, quais os esforços iniciais de um kick-off para um projeto de gamificação? Complexo. Primeiro, eu acho que o conceito, assim, é muito simples de entender, né? Eu acho que o maior problema é você entender como que qual que é o público que você está trabalhando, para você entender qual que é o perfil do público, né? Para depois você buscar ali formas de você gamificar alguma coisa, né? Então, o mais problemático, acho que é você entender o perfil, depois você pensar a forma que você vai gamificar, né? E existe muitos materiais aí que vai ajudar aí você a gamificar, no sentido de diretrizes, né? Mas quando você fala sobre suporte tecnológico, ainda é um desafio muito grande, porque, assim, tem poucas coisas disponíveis. Se você for olhar os artigos que tem publicado, a maioria não tem link para você acessar as ferramentas. Quando você pede o link das ferramentas, o pessoal vai falar assim, não está disponível, a gente está dando manutenção, então você não vai achar isso. Então, assim, o maior problema é você entender o perfil da turma e depois você ter recurso tecnológico para isso. Muitas vezes as pessoas acabam por desenvolver mesmo aplicações webs ou mobile ali com o que ele precisa, porque o que tem é muito difícil de utilizar. O Daniel também comentou no chat, eu acho que tem a ver com o que você já está falando aí, desenvolver uma aplicação totalmente gamificada para a educação. Gostei disso. Se você me permitir, professor, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. É difícil a gente ter uma plataforma só para isso. A gente tem alguns recursos que a gente pode ir ali, né, caminhando para fazer uma aula gamificada, para a gente iniciar. Agora, um recurso, uma plataforma só para isso, realmente é difícil. Existem aí algumas empresas que hoje em dia fornecem serviço para a escola, né,
geralmente de pensamento computacional ou laboratório maker, que eles costumam ter uma plataforma, mas também ela é engessada, ela vai ter aquele conteúdo de pensamento computacional ou aquele conteúdo de laboratório maker, e não tem muito como o professor ou a pessoa ali, né, que ministra aquelas aulas, fugirem muito daquilo que já vem programado para ele, não. Então, eu acho que é isso, usar um pouco do Kahoot, usar uma outra plataforma, né? Desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, professor Pedro. Não, é basicamente isso, mas quando você pensa em algo proprietário, o valor do que é colocado é muito, muito melhor, né? Porque se a gente for olhar o que é público, não chega nem ao nível do que uma empresa vai fornecer, né? Então, se a gente pensar no que é público, é muito, muito baixo, né? Existem várias empresas aí que tem consultoria ou até mesmo produtos, né, gamificados que são melhores, mas você pagar isso, né? E sim, a Ana Carolina deixou no chat também a sugestão do Discord, se ele não poderia ser usado como uma forma de gamificação, porque lá há vários sistemas de level, recompensas. Não aderi ao Discord, eu não sei. O Discord foi algo assim que falaram, tem o Discord, eu nunca usei o Discord, assim, na prática. Então, eu não sei como funciona o Discord. Mas talvez seja uma opção aí para o pessoal dar uma pesquisada depois. A Jupira também perguntou se a gamificação pode vir substituir as provas. Eu acho complicado. Substituir prova é complicado, né? Mas você pode ter uma prova gamificada, né? Então, é isso que pode acontecer. Você pode, sei lá, o professor pode dar uma nota extra se você terminar em determinado tempo, né? Ou você pode, por exemplo, você foi muito bem durante todo o semestre da disciplina, você tem um ponto que vai revelar uma das opções da resposta da prova, por exemplo. Tem alternativa de marcar de A, B, C e D. Então, ele elimina, por exemplo, 2 respostas erradas. Então, gamificar uma prova, né, mas substituir é meio complicado, né, quando a gente pensa no nosso sistema educacional. O Daniel também colocou uma sugestão ali, que ele geralmente começa com um grupo e depois criam caminhos para os grupos separarem e trabalhar de forma individual, à medida que eles se desenvolvam. Ele já faz isso mesmo sem computador há algum tempo. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Bom, professor Pedro, eu acho que quando a gente fala em avaliação, gamificação, substituir a avaliação, nós temos que pensar em de que forma a gente vai fazer as avaliações, né? Porque as avaliações, essa questão de prova, né, já é uma questão um pouco já que a gente está batendo para fugir um pouco de prova e fazer uma avaliação de forma um pouco diferente. E eu também vejo que quando a gente trabalha com recursos educacionais digitais, sejam gamificados ou não, sempre tem uma equipe multidisciplinar que trabalha, né? Não somos só nós da computação, não é só o pessoal da educação, mas e nem também só o pessoal, por exemplo, da matemática, da biologia, de letras, né? Ou seja, de outra área. Mas é sempre uma equipe multidisciplinar, que todos os benefícios e os desafios que você coloca tem que ter a visão de todos os lados, né? Eu posso ter um material muito maravilhosamente gamificado, com pontuação, com isso, com aquilo, mas pedagogicamente ele não vai dar o resultado esperado que aquele conteúdo precisa ter lá naquele final daquele processo de ensino, né? Então, eu sempre falo, quando eu falo em construção e desenvolvimento de recursos educacionais digitais, eu sempre falo que há necessidade sempre de uma equipe multidisciplinar, um olhar diferente de cada uma das áreas, né? Bem, se ninguém tem mais... Até processo para desenvolvimento, quando a gente pensa em engenharia de software, que eles envolvem, por exemplo, professores, pedagogos, pessoas de arte, design, justamente por isso, porque a gente não tem formação para isso, né? Isso mesmo. Então, realmente necessário aí um olhar diferente, né, sobre os produtos que a gente vai gerar aí e utilizar em sala de aula. Isso mesmo. Mas eu acho que a gamificação aí, ela está presente no dia a dia de qualquer um dos nossos alunos, do ensino superior, da educação básica, né?
as crianças já nascem jogando, né? Jogando, e depois elas se sentem mais animadas, mais motivadas quando há algo de jogos, né? Elementos de jogos aí para a realização dos estudos. É sempre que tem que tomar esses cuidados. Professor Pedro, eu só tenho a agradecer, tá? A sua fala, a sua contribuição com os nossos alunos, com os nossos colaboradores, professores, tutores, ex-alunos, colegas da UFJF, com o seu tema hoje, com o tema da gamificação, e desejar mais uma vez boas-vindas. Nós estamos ansiosos para trabalhar juntos aqui na UFJF, né? Tenho certeza que você vai ver a carinha de muitos aqui mais vezes, ok? Muito obrigada. Tem mais algum... Você quer fazer mais alguma fala, professor Pedro? Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, né? De começar com o pessoal, a compartilhar conhecimento aí com vocês. Em breve a gente está aí todo mundo junto, presencial, né? Galera que está pensando em TCC, gamificação, o professor Pedro está chegando, né? Tô aí, gente, me procure. O professor Pedro está chegando, vamos dar trabalho para o professor Pedro, vamos colocar ele aí para orientar TCC, projeto, né? Para quem está pensando nessa hora. O Walter aí já colocou, falou que vai procurar o professor Pedro. Mais algum recado, Josi, Mariana? É só para eles não esquecerem de preencher a lista de presença de hoje, já está no chat. Josi, mais algum recado? Eu quero pedir, pessoal, para vocês verificarem o e-mail cadastrado no Integra, tá? Porque tudo que eu estou enviando é pelo e-mail. E-mails que retornam, eu até tentei alguns a encontrar. Um dos inscritos eu consegui, eu alterei o e-mail lá e deu certo, mas tem alguns e-mails que voltaram. Eu hoje já informei que está disponível o certificado de ontem, tá? Aí também é pelo Integra, informei isso por e-mail, então vocês verifiquem, por favor. Tá joia? E qualquer dúvida, enviar para o e-mail da coordenação, tá? Ok, obrigada, Josi, Mariana. E vou já deixar o convite, porque amanhã nós temos dose dupla. Amanhã nós vamos ter uma fala com a professora Rita Florentino, Ela estava aqui, não sei se ela está ainda. Ela vai falar amanhã sobre informática na escola, desafios e possibilidades para o licenciado em computação. E, na sequência, nós vamos ter a nossa querida professora Fernanda, e ela vai falar sobre um tema muito interessante para quem está aí na graduação ou quem já terminou. Terminei a graduação, e aí? Vale a pena continuar a estudar? Então, faço aí um convite muito especial para essas duas palestras de amanhã. Para quem ainda não fez a inscrição no Integra, né, Josi e Mariana, ainda dá tempo, façam a inscrição. E aí amanhã a Josi já encaminha o link, que será o mesmo link de hoje, tá? As palestras de amanhã vão utilizar os mesmos links, ok? Pedro, um abraço. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Estou amando estar com vocês nesse seminário, fazer esse seminário, para que a gente possa discutir assuntos tão interessantes como esse que foi hoje, ok? Um abraço e até amanhã. Até mais, pessoal. Abraço a Boa todos. noite, Muito obrigada. Valeu.